tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia 3 de dezembro de 2009, quinta-feira. O verbete é 1405. 4 páginas, 41 elogias e 6 máximos. O tema, lição de vida. A especialidade, conviviologia. Definição. A lição de vida é a exposição existencial notável de alguém, ser humano, na condição exemplar de fonte de informações evolutivas oferecidas espontaneamente em nível de ensinamento, instrução, aviso ou indicação modelar, a partir da própria experiência de fato vivenciada de modo teático. Quer dizer, a pessoa conhece a teoria e vivenciou a teoria. A leitura da vida de alguém, a interpretação e avaliação conscienciométrica de alguém, a conduta específica exemplar. Vocês estão vendo que esse verbete é total para cônscios, né? Serve também lá para a PEC, mas é total da cônscio. Agora, a lição de vida da pessoa anônima, o fato de cada compassageiro evolutivo, homem ou mulher, dar alguma lição específica de vida para consim atenta. A lição para cada qual vivenciar a interassistencialidade. O exemplo da pessoa próxima ante a tragédia, a doença grave ou a perda preciosa. A lição de a pessoa saber perder, sem egoísmo, o convívio de outrem, por mudança de residência, mal de Alzheimer ou de soma. A lição de a pessoa abrir o próprio caminho evolutivo, liberta dos caprichos dos outros. A lição de vida da jovem inversora. A lição de vida da pessoa na terceira idade. Agora, nós temos aí na remissiologia, eu estou citando aí autoexemplificação, princípio do exemplarismo pessoal e o sentido da vida. São 3 verbetes que nós já discutimos aqui. Agora, frase enfática. Há lições de vidas oferecidas em silêncio ou estentoriamente no entorno da pessoa atenta por toda parte, o tempo todo, bastando observar os desempenhos das consciências notáveis. Notáveis quer dizer que a gente nota, que a gente observa. Você registra as lições de vida no dia a dia? Alguma lição de vida específica, marcante de outrem, foi útil para você? De modo que aí nós temos um resumo da condição da lição de vida. Agora a pergunta. Tem acontecido com certa frequência na minha TENEPS. Essa semana viu que parecia uma cirurgia. Retiram algo como um quisto sebáceo, cor marrom avermelhada, que era encapsulado e tinha uma ponta bem escura. Ficava com um enorme orifício de onde retiraram. Eu vi que tinha uns pontos brancos que se movimentavam. Ouvi alguém dizer que eles seriam retirados. Acho que isso não foi retirado de mim, pois eu vi de cima para baixo. Poderia me explicar o que pode ser? Será que eu vi uma cirurgia? Olha, aí o problema é você anotar e ver as coisas com calma. E, de outra vez, procure exteriorizar a energia e ver o ambiente que você está. Você viu de uma maneira muito assim, boboca. Apenas acompanhou, mexendo a cabeça de um lado para o outro, o jogo de ping-pong. Isso não resolve. Tem que participar, dá um jeito. As consciências com maior ectoplasmia apresentam maior facilidade ou tendência para a formação de pedra nos rins, cálculos renais, comparativamente a consciência com ectoplasmia pouco desenvolvida. Se é afirmativo, qual a razão? Não. Olha, a sua imaginação é violenta. Eu tenho visto aqui em seguida o que você pensa. Mas veja, não tem nada disso. A ectoplasmia, quando se faz, já é com boa intenção, na maioria dos casos. Porque é muito mais difícil para os, vamos dizer, aqueles que estão, os perseguidores, os assediadores, fazerem
a prática, ou aplicar a prática da ectoplasmia. Isso aí precisa de muito recurso, quase sempre é benfeitor que faz isso. Não tem nada que ver com pedra nos rins. Ele está falando da pedra nos rins aqui, que não tem nada que ver. Também não tem nada que ver com pedra, desde já vamos falar, né? Pedra na vesícula, que é a biliar e a renal. Não tem nada que ver. A litíase biliar e a litíase renal, tá certo? Falando aqui, esses nomes ainda são usados na medicina atual. Isso é da minha terra. Então, não tem nada que ver com litíase biliar nem litíase renal. A ectoplasmia vem das mitocôndrias. Há trabalho de pesquisa atuais nesse nível? Não, tem gente que está falando aí. Mas olha, se você quiser ler, veja tudo que diz respeito a citoplasma, que é o processo da citologia, o estudo da célula, que é a parte externa da célula. E outra coisa, pega os livros do Charles Robert Richer, é do século XIX. O Richer que arranjou muita coisa sobre o processo da ectoplasmia, que deu uma opção de nome, uma opção de coisa. Ele era uma cabeça, esse francês. Charles Robert Richer. Tem livro dele por aí. Qualquer coisa é só vir aí, que na holoteca tem tudo. Se o paracérebro não é o veículo de manifestação da consciência, será o paracérebro a própria consciência? Sim, aqui ó, o paracérebro é que movimenta o mental soma. O mental soma é o paracorpo do discernimento. Isso aí é você. Agora, o seu discernimento é a sua consciência. Esse negócio tudo tira a semântica, então você vai ver que tem uma opção de coisa que equivale, são equivalentes sinonímicos. Consciência, inteligência evolutiva, discernimento, paracérebro, mental soma em si, tudo é consciência. Tudo é questão de nome. Vamos entender o que é que se passa daquilo que nós não entendemos de modo algum, porque isso aí é uma das coisas mais difíceis que tem para entender mesmo. Pode-se afirmar que a parapsicoteca é o repositório máximo de lições de vida, baseada na exemplologia policármica das vivências afins à consciência que a acessa? Olha, está perfeito. Você está dando aí quase que uma definição, a definição definitiva, quase certo, sobre isso. É mais ou menos isso mesmo. Repositório máximo de lições, que serve de exemplo policármico. Agora, ó, às vezes tem coisa que não é só exemplo policármico. Mostra aquele lado doente para a pessoa ficar com a saúde. Isso aí tem que ver também. Anaximandro apresenta atualmente aproximadamente 50 anos, mais ou menos isso. Como se pode correlacionar o fato de ter ressomado naquele país com a proex pessoal? O clima é frio e difícil. No entanto, apresenta excelente fonte de energia imanente e uma excelente acessibilidade ao conhecimento. E um exemplar sistema de educação. Você esqueceu também. Uma pessoa que fica enfurnada devido ao clima frio, ela pode trabalhar mais. E outra coisa, com a temperatura mais fria, a paraperceptibilidade funciona melhor. Então, pensa bem isso. Eu, por exemplo, nós todos aqui, ó, nós somos as exceções, nós somos fora de série. Nós estamos no país tropical e mexemos com parapsiquismo. Isso aí não é fácil. Eu trabalhei no Rio a maior parte da minha vida e mexi com parapsiquismo o tempo todo, um calor danado. Agora, tem que lembrar para vocês, nos meus 2 andares do apartamento, eu tinha só 10 aparelhos. Você está entendendo? Não era desse tamanho, não, eram menores, mas condicionador de ar, tinha só 10, tá certo? Agora, eu tinha, devido ao processo da minha hipertensão, porque vocês sabem, a pessoa que tem hipertensão não pode tomar banho quente, não pode ir em sauna. Eu, por exemplo, eu tinha vamos dizer, ações lá daquele lugar, que é o melhor que tem no Brasil, que eu ajudei aquilo desde que começou lá com gente da família, que é lá em Goiás, que tem as águas quentes. Eu nunca fui lá. A gente ajudou à distância. Eu agora pedi para eles para vender as ações, aí nem sei como é que está o negócio. Porque aquilo está valendo muito atualmente. Entende? Agora, nunca fui lá, porque eu não posso. Se eu entrar nessa água sulfurosa, aí já sai direto para a cremação.
Agora, então, o clima é frio e difícil. No entanto, apresenta excelente fonte de energia imanente, uma excelente acessibilidade ao conhecimento e um exemplar sistema de educação. Serão esses aportes os mais relevantes no caso dele? Ou será por acerto grupal? Ele está a escrever sobre para-direito? Tudo indica que é sobre processo de consciência, para-direito, cosmoética, eu não sei. Por que razão os amparadores não lhe expõem a existência dos campos conscienciocêntricos e da própria conscienciologia? Escuta, você está muito assim, agitado e bisbilhoteiro. Veja bem, eu não faço isso, amparador vai fazer? Amparador não é bisbilhoteiro. Começar a contar todas as coisas dos bastidores da vida do Arlindário, da vida do Loche, da vida... Cadê o nosso chefe? Ele não está aí hoje. Né? O Adélio não está aí. Quer dizer, a gente não faz uma coisa dessa. O que a gente fala na cara. Agora, se o homem que tem toda assistência não falou, vão ser os outros que vão falar, ou eu que vou falar? Eu estou falando que eu vi os negócios lá e estou à distância, mas não disse onde é, nem nada. O ideal é sempre assim, você conta o milagre, mas não diz quem é o santo. Se for falar no santo, fala assim por cima, ampassando. É isso aí. De modo que, vamos estudar, que eu gosto de ver você, que você pesquisa tudo, você pergunta tudo. Suas perguntas são muito inteligentes. Pode mandar que nós estamos aqui. Aquilo que eu puder responder. Aquilo que eu não puder, o nosso responde por mim, falando no lugar do Adorno. Tá certo? Outra coisa, você já deve ter percebido que eu quero que todo mundo participe aqui dessas respostas. De vez em quando eu peço para o Arlindo, para o Loche, aqui para o João, para a Kátia. Cada um tem que dar suas opiniões também, para eu não ficar nisso. A Rosa, por exemplo, a Adriana tem falado. Isso aí vocês têm que participar. Aqui, caiu aqui, tem que participar. Que negócio é esse? Vocês estão pensando que vocês estão aonde? Vocês estão pensando que isso aqui é show solo? Não tem nada disso. Eu estou no solo, mas o show não é solo. Tá certo? Mas fala. Professor, na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, o senhor colocou a lição de vida da jovem inversora. Sim. Eu queria saber por que o senhor colocou da jovem inversora no feminino e não no masculino, ou nos dois. Porque a jovem é mais séria, né? O negócio é sério. Uma jovem inversora é a fase, por exemplo, da adolescência. A mulher é muito mais difícil hoje. Eu já falei, por exemplo, eu acho que eu arranjaria uma verdadeira aprovação se eu arranjasse uma filha, hoje pequenininha, e começasse a criar. Podia ser uma serenona que ia dar trabalho. Então, eu estou falando alguma coisa excessiva? Vocês não estão de acordo? Tem gente de acordo com isso? Principalmente na adolescência. Então, veja, a lição de vida da jovem inversora, ela tem que dar exemplo. Nós temos aqui uma porção que tem chegado aqui e dado exemplo. O senhor diz isso porque a mulher já tende a amadurecer mais rápido? Escuta, você mesmo não tem problema com essas coisas? Você mesmo me falou que tem? Por ser mulher? Sim. É mais difícil. É mais difícil. Tem alguns processos, tem alguns probleminhas. Sempre tem. Eu, por exemplo, eu estou de pleno acordo nessa parte social, que as mulheres, de vez em quando, fazem os grupos, fazem as reuniões, fazem um clube. Elas estão certas. Ontem mesmo teve uma funcionando. Começou, era mais ou menos 8 horas da noite, acabou, eram as 3. Foi uma grande reunião aqui em Foz. Para mim, são a socialite maior de Foz, essa que reuniu ela. Eu não vou dizer o que é, nem como é que é, mas eu sei porque eu segui o negócio todo, à distância. Agora, veja, tinha mais de 20 mulheres. Agora, uma coisa muito engraçada, que a maioria que estava lá, a maioria são esposas de médico. Agora, tem gente de diversas etnias. É aquilo que eu falo, Foz é impressionante, viu? Tinha várias etnias. Tem desde aquela pretinha total, até a outra que é chinesa, até a outra que é branquinha, a outra que é loura, a outra que é morena. Tinha tudo lá dentro. Agora, foi uma senhora reunião. O povo se divertiu muito, distribuiu presente. É reunião de confraternização do fim do ano.
Agora, o que se passa? Para mim, essa aí é uma das maiores de sociedade. Eu sou especialista nisso, por causa dos processos de Hollywood, e divido o problema da plástica. Eu falei, por exemplo, lá no posto 6, na Rainha Elizabeth, em apartamento, para 200 mulheres simultaneamente. Você veja o tamanho do apartamento para caber esse povo lá dentro. Um dos salões lá cabia 200 pessoas. Agora, eu falava horas em inglês para mais de 200 pessoas. Falei várias vezes isso. Isso foi quando eu trouxe a técnica para o Brasil, que tinha que explicar para as mulheres. Essas mulheres eram do business wife, quer dizer, as mulheres dos businessmen. Você está entendendo? Businessman, wife. E era também da turma da diplomacia, que ainda havia uma parte no Rio, que eles estavam, aquele negócio de American Family Living, que eles colocavam no jornal, na hora que eles estavam indo embora. Então, esse povo todo me pediu, e eu fui para uma desses negócios para falar. Agora, eu falei depois, também na sede que eles tinham lá, das businessmen wives, entende? Que era o clube deles. Americano tem isso no mundo inteiro. Segue a diplomacia, segue os negócios, segue uma opção de coisa. Agora, no Rio, eu já tinha experiência disso, por causa de Hollywood, eu participei lá. Por exemplo, alguma dessas pares, dessas festas, elas têm gincana. Então, a gincana é o seguinte, eles faz aquele sorteio para a pessoa ir procurar alguma coisa, e ela tem, às vezes, 2, 3 horas para fazer aquilo. E encontra todo mundo lá no salão da reunião. E tem que trazer aquilo que foi pedido para a pessoa. Agora, são as maiores besteiras, né? Tudo que vocês pensarem acontece nisso. E outra coisa, as pessoas são sorteadas por casais. E nunca é um casal junto com o outro, são pessoas diferentes. Em Hollywood era assim. Uma das festas que eu participei é desse meu amigo, que é o Frank Skinner, que é o homem da música, que tirou vários prêmios lá com o negócio da música de Hollywood, Frank Skinner. Eu participei de festa dele. Agora, essa festa era igual a essa que tem aí. Varava à noite. Às vezes começava para deslanchar, começar de dia e acabar de madrugada. Agora, quase sempre não tem muita bebida. Quando tem, é champanhe. Entende? É Chandon, aquela lá, Chandon, etc. Tal. Como disse, aqui em Foz, essa noite eles usaram champanhe. Valdo, aqui, um pouco antes aí da tertúlia, você estava vendo a questão do Adorno, na escrita aí, que ele vai enchendo de linguiça, etc. Agora, isso como lição de vida, que é considerado o filósofo o maior do século XX aí, e que escreve desse jeito, o que eles podem dar de exemplo de lição de vida? Eu acho que deviam ser mais sinceros, mais francos, mais honestos. E expor os pensamentos numa linguagem escorreita, direta e clara. Poderia encher linguiça do jeito que eu encho, dentro do processo que eu repito, faço a repetição, que isso é a técnica da circularidade, isso é outra coisa. Mas agora, o meu tem sempre um negócio definitivo. Uma pessoa pega aqui, ela vê a definologia e vê o exemplo, ela já tem uma ideia disso. Se ela não entendeu, ela pega a frase enfática que vai explicar mais ainda para ela. Só isso aqui já é o resumo de tudo. Agora, eu não vejo isso nos livros de filosofia e nada desses textos deles. Eles vão enchendo linguiça. Agora, por isso que eu estou pegando esse livro e vou fazer um verbete depois. Até agora eu já pensei que vai ser manobra filosófica. Para mostrar a manobra dos filósofos. Agora, estou pegando o livro que eu toco. É dialética negativa. Ele é considerado o maior filósofo do século XX. E essa obra, a dialética negativa. Do Adorno. Agora, eu vejo, agora com experiência própria, que a grande maioria dos filósofos faz isso. É comum eles fazerem isso, os filósofos. Mas agora, o meu problema é o seguinte, eu vou fazer a maiêutica, eu estou usando o Sócrates. Já que o Sócrates usou isso, eu vou usar a maiêutica. Eu vou pegar o material do Adorno e ele vai falar para ele mesmo. Quer dizer,
Eu vou dar o que é que ele está falando, que é essa antipodia, é o processo da interação, o problema dos extremismos, das lateralidades. Agora, vou pôr tudo o que é e a página tal. Até a página 33, página que eu já achei 29. Agora, por falar... Isso aí dá um resumo do que é o mecanismo, a estrutura da filosofia, do jeito que eles pensam. É uma manobra filosófica. Nós estamos mexendo com dialética, é bom ver tudo para fazer o contrário aqui no caso dos filósofos. Não, o que é bom nisso aí é o seguinte, que a filosofia, uma das coisas mais sérias que tem é justamente a dialética. E o livro dele trata de dialética. Sendo dialética, já mostra o processo o bi, o duplo, o dois. Quer dizer, a gente espera que tenha alguma coisa, mas tem muito mais do que você espera. 33 páginas, 29, é muita coisa. Mas estou dizendo, Agora, ó, se eu estou falando isso aqui, não é bom esse negócio. O bom é para analisar e não... É bom a gente falar aqui, deixa eu só ler alguns aqui para vocês terem uma ideia. Isso aí eu acho que é melhor. Só para a gente mostrar o que tem. O problema que tem é o seguinte. Ele fala em contradição na página 3, dialética na página 3, contrapartida na página 20, contramovimento na página 22, contraposição na página 23, antinomia na página 27, antagonismo na página 31. Isso ele está falando de modo geral. Agora, nas análises, presta atenção às mesmas páginas. Análise. Ciência particular e ciências particulares. Página 12. Conceito escolar e conceito cósmico, página 12. Identidade e contradição, página 13. Lei do pensamento e lei real, página 13. Particular e universal, página 14. Sujeito e objeto, página 14. Identidade e não identidade, página 15. Não conceitual, não é esse aqui, era aqui, onde é que está? Nota aqui. Conceito e não conceito. Arte e filosofia. Negativo e positivo. Fase teológica e fase materialista. Juízo e conclusão. Quer dizer, uma pessoa pode começar a ver que ela tem todos os contrapontos aqui. Espírito de sistema e espírito sistemático. Agora, aqui está epri de sistema e epri systématique. Quer dizer, tem até em outros idiomas. Ele colocou essa em francês. Agora, duplo sentido. Duplo sentido. Aqui é o processo da sistemática filosófica. Ele aqui está justamente isso. Totalidade e infinitude. Essência estática, essência dinâmica. Finito e infinitude. Veja, se é possível. Soberano e condescendente. Micrologia e macrologia. Sujeito e objeto. Sim e não. Culpa e expiação. Começo e término. Impotência e onipotência. Categorias epistemológicas e categorias morais. Relativismo e absolutismo. Condicionante e condicionado. Verdade ou falsidade. Aqui já é a página 29. Já dá mais ou menos um por página que você falou. Dá praticamente, porque 33 páginas. Eu arranjei 29 até agora. E olha, eu não olhei isso com muita calma, não. O senhor sabe de olhar com calma, que talvez eu ache os 4 que estão faltando. Agora, por aí, então, vocês veem como é a tapeação técnica, gráfica, da escrita, da filosofia atual. Mas é bom... Agora você vê a sinceridade nisso. Tem aquela pergunta, né? Há sinceridade nisso?
É isso? Analisar Esquisito isso. o mau exemplo para cair no bom exemplo. Né? Mas por que não vai direto aos finalmente? Por que fica rodando? Para mostrar que está pensando, é isso? Precisa disso? É bem Você está normal. entendendo? Agora, gente, eu não lembro. Você lembra de alguém que tem estudado isso aí do jeito que eu estou fazendo aqui? Agora, veja, eu vou mostrar o negócio, quem quiser vai discutir com ele mesmo, que é a maiúscula. Eu estou usando o material dele para expor ele mesmo. Agora, quem quiser tem que defender a situação através dele mesmo. Para mim é bom porque eu às vezes caio nessas condições, às vezes de repeteco. Eu estou escrevendo... Escuta, uma coisa ou outra a gente faz, mas agora veja, fazer isso como norma básica, fundamentar todos os argumentos, fundamentar nisso é demais. A filosofia precisa disso? Não. Que filosofia besta é essa? Hein? Não é só confuso, eu estou confusindo. Lembra que eu falei para você, porque eu tive um professor que a gente deu apelido para ele, que era o doutor Confusindo. Tudo dele era confuso. Ele nunca ia aos finalmente nada. Sempre ficava, entendeu? Ia a Buenos Aires via Paris. Quer dizer, a situação era precaríssima dele. Agora, tudo, as pastas, a complicação. Por exemplo, a vida dele, a gente falava que parecia bolsa de mulher. Você está entendendo? A vida dele era uma bolsa de mulher. Quer dizer, confusão absoluta. Não sabe onde tem as coisas, não sabe nada. Vai procurar, cai tudo. É filme de Hollywood. Apareceu uma mulher com uma bolsa na mão, pode estar certo, vai cair alguma coisa, vem um rapaz para falar com ele. E vai dar, atende, etc. Isso aí é um jogo. Mas o que mais? Uma hora você tem que ler a fenomenologia do espírito do Hegel, que também precisa... Ali o problema é você conseguir entender aquilo. Escuta, ele está citando esses caras todos aí. O Hegel, Heidegger, você está entendendo? Sócrates, Platão. Está citando tudo. Uma das coisas que tem, que o filósofo precisa, é citar os outros filósofos, porque tudo é um acompanhamento da ideia. Agora veja, essa ideia piorou muito. Na hora que começa a repetir isso tudo, que negócio é esse? Está danado. O contraponto disso seria a retilinearidade, né? Hein? A retilinearidade é que teria que ser trabalhado pela filosofia. É a retilinearidade. Falta é isso isso. que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para a pessoa ser mais racional. Afinal de contas, o que é filosofia? Não é a ética. A ética não é retilínea? Como é que é isso? Outra coisa, filosofia não é racionalidade? Ou não é? É lógica? E a lógica? Onde é que ficou a lógica disso? O problema todo é esse. Ô, Arlindo, arranja a lógica aí. Olha, o Adélio chegou, cuidado. E está aí perto de você. Os que mais trataram da lógica, né? Os filósofos começaram a tratar Agora, gente, da eu lógica. queria que vocês dessem umas palmadas aqui para o Joaquim Pous, que é aquele cara de camisa amarela que está lá. Ele já entrou e já foi lá ver as coisas na consciência terapia, na OIC. Por isso que ele está tirando aí uns tempos para participar. Agora, ó, qualquer coisa, vocês enrolam o rapaz enquanto ele está por aí, tá certo? Vamos ver o que é que dá. Tá certo? Professor Valdo, aqui no verbete lição de vida, eu gostaria de entender ou de saber qual seria a maneira mais eficaz da gente transmitir uma lição de vida nossa. Pelo exemplo, silenciosamente. Não, isso eu sei. Eu queria entender Então, uma maneira... Você sabe também isso que eu estou perguntando. Não, deixa eu explicar. Que A maneira que eu digo concretizada. Então, por exemplo, no verbo, você na palavra, chancelar no depois. livro. Você primeiro, isso é a verbação. Tá. Verbaciologia. Isso. Você primeiro faz, agora depois você fala. Então você faz aquilo silenciosamente. Aí a pessoa vem abordar você e fala assim, não, eu fiz isso aqui assim, a minha intenção foi essa. Porque é bom ele esclarecer, porque às vezes a gente não teve a cachimônia, a inteligência, a paciência de olhar os detalhes daquilo que ele fez. Então ele revelando o que fez ajuda. Você entendeu? Então isso é o corolário.
Isso aí é o último, concluiu, é o conclusivo. Isso que eu quero saber. Qual é a maneira mais eficaz nessa Esse fase? é o conclusivo através da verbação. Primeiro você faz, depois você fala. A maneira mais eficaz, por exemplo, de comunicar isso, professor Valdo, Eu, por seria... exemplo, eu venho aqui e falo para vocês, olha aqui, ó, eu acho que é bom você estudar sair do corpo. Esse negócio de projeção é sério. Agora, eu fiz uma opção disso aí, escrevi um livro, venho aqui e falo para vocês. Isso é verbação. Entendi. Sempre Entendeu? acaba no livro. Agora, tem um livrinho, está em 10ª edição. Ó, esse livrinho que está aqui. Pesa só 2 quilos. Em relação a esse... Vocês querem mais verbação que essa? Eu acho que não tem jeito. Essa minha da projeção é verbação clássica. Em relação a esse exemplo, o que seria o exemplo mais consistente da jovem inversora, que a Ludmila estava perguntando? Qual seria o exemplo mais consistente de lição de vida que essa jovem pode dar? Jovem, é ela logo ficar jovem, começar a fazer aqui os laboratórios, começar a estudar o negócio, entrar na Sinvex, ver o que é que tem e começar a escrever um livro da experiência dentro da Index. Isso é que é o ideal. Com isso aí ela completa tudo para começar. A hora que ela chegar na meia-idade, lá pelos 45, 50 anos, ela vai ter uma experiência de vida impressionante. Outra coisa, junto com isso, logo que ela puder, fazer a TENEPS diária. Que aí, daí 20 anos, aos 46, por exemplo, veja bem, se ela chegar a isso aos 26, vai começar a TENEPS, aos 46, possivelmente, ela já vai ter predisposição para ter uma UFIES. Como é que fica isso? Eu acho que aí é sambódromo. Quer dizer, chegou no máximo, não tem jeito. Ela desfila no sambódromo, que é o corolário total. Tá certo? No caso das inversoras que estão mais veteranas, né, o que a gente poderia fazer de mais substancioso para ajudar essas jovens inversoras que Ver estão o que é que está atrasado em cada uma e atualiza o atraso. individualmente? Vamos olhar cada uma, né, os detalhes que tem, que às vezes tem coisa que você pode ajudar. Dar uma indicação, melhora, vale a pena. A Sabrina está ali, sempre sorridente. Ela está sempre sorrindo. Quer dizer, hoje tem inversor. Não, olha lá, tem um outro lá também, lá perto. Lá. Ele está sentado direito, olha aí para mim. Veja aí. Diretamente de Natal, natalício. Tá certo? Mas olha, o que é que você queria falar, chefe? Cheguei atrasado, aí 2 coisas. Fiquei com Não, mas nós aqui admitimos todo mundo que chega até no último minuto. A porta estava aberta, entrei. Primeiro, eu acho que mau exemplo podia estar na antonimologia, não? Antonimologia? Mau exemplo? Você quer pôr mau exemplo aqui? Não estou perguntando. Não, quem fala é a deusa. Tá, então Tá certo, é a Minerva. A deusa Minerva é que dá a última palavra. A Rosa, né? E outra coisa, isso que você estava comentando, esse paralelismo, né? Essa lista de oposições que você encontrou aí no livro do Adorno, isso ele coloca dentro do próprio tema de dialética negativa, ou você que encontrou nessa falta de sinceridade? Não, isso é cada página está falando aquilo. E ele repete, ele vem, ele vai, ele volta. Então, mas isso eu quero entender. Agora veja, o livro é muito bom porque é a obra-prima dele, ele é considerado o maior do século XX, e o livro é sobre dialética, que fala nessa. Você tocou no ponto por causa da duplicidade dos gêmeos, duplicidade aparente, né? Pois é. Fazer a distinção fina. Agora, isso aí que você leu é uma distinção grosseira, que são opostos, né? São opostos. Tem oposto, tem a favor, tem tudo. O que eu quero dizer é o problema dele pula a corda. Ele está aqui, está ali, está aqui, está ali, está aqui, está ali. É o ping-pong dele em matéria de ideia. Esses filósofos todos estão fazendo isso. A técnica deles é essa. Isso é para encher linguiça. Então, é isso que eu perguntei. Esse paralelismo você está... Isso é para mostrar que ele está estudando, que ele está pensando, que ele está refletindo. Ele é um filósofo. É uma besteira. Porque você coloca a coisa pro pró-discernimento, vamos dizer, para agora ajudar a fazer mais direto, né? Tabelas. Pega 30 páginas dele. Você faz uma tabela, né? 3, você dá o resumo daquilo tudo certo. Não, você não faz tabela com
Pois é. com essas coisas para Então, ajudar a discernimento. Você não vê É isso que tabela você desse faz- povo. Agora veja, o ideal seria que vocês lessem o livro para vocês estudar isso aí. Ah, entendi. o que você Muita quis dizer. gente aqui vai aprender alguma coisa. Se lê isso, esse livro vale a pena. Agora, ó, paciência, coloca um copo de água fria na frente, toma de vez em quando, respira forte, porque é de morte, né? Ele mesmo é considerado um texto difícil, todos os textos do Adorno. Professor, qual que é o Então, nome mas do livro? nesse caso, você está dizendo que isso é uma prática constante nos textos filosóficos, né? Os caras mostram a linha de raciocínio, às vezes Estou até para... mostrando a manobra Isso. Mas escusa nesse caso, como livro... da né, filosofia. Nesse caso, como livro justamente de discienciologia, né, pode ajudar, né? Nesse caso Se especial. alguém aí for ler, eu dou depois, eu Vou ler por repito causa dos tudo gêmeos que eu que você falei, falou. até a página 33 eu já posso explicar. Professor, qual que é o Começa nome do na livro? página 7 até 33, até 30 e poucos. Você está entendendo? Eu já posso mostrar, eu dou o que é, a pessoa anota e vê na página. Ela vai entender o que eu estou falando. Então, mas então nesse caso, você disse que isso é uma prática usada, né? Que você não concorda muito, que você é mais direto e deveria ou poderia ser mais assim. E estão querendo me enrolar. Isso. Não, eu até Estão concordo. querendo me enrolar. Eu até concordo, mas nesse livro em especial, isso pode ser bom para a gente ver o raciocínio da Não distinção. vem com essa. Nem Não nesse- defenda porque é demais. Não, eu estou defendendo. Pode ser bom, por exemplo, em 30 páginas, se fosse 2 vezes, tudo bem. Mas agora, Mas toda hora. 29, Chover no molhado, velho. está chovendo molhado. Não estou defendendo ninguém, não. Não, ele está defendendo também, está chovendo molhado, porque está Não repetindo. estou defendendo. E a vovozinha, vai Ó, bem? eu não sou mais direto, mais claro, porque eu não consigo às vezes. Eu não sou a favor da pessoa ficar mostrando conhecimento. Mas agora veja, você, Não o sou a melhor, Max, é você pegar o livro e ler. Eu agora já te dei a chave. A chave Vou ver por causa da coisa do do aspecto espúrio da filosofia. Sim, eu entendi. Mas estou dizendo que esse livro não é... Agora veja, Espera aí. filosofia é um negócio de debate, de Sim, discussão, Quem está de fazendo aqui? Quem refutação, está fazendo? de briga, de polêmica. boa. Agora veja, por que é que ninguém nunca falou Essa disso? linguagem é valorizada no meio Isso, mas o que eu acadêmico. estou perguntando é o seguinte, esse caso não é totalmente, não estou defendendo, eu acho que tem que ser mais direto, mais claro, eu mesmo queria ser assim, é que eu não consigo às vezes, né? Por isso que estou estudando mais, para escrever mais, para ser mais Eu direto. também, eu faço Mais tudo. claro. Agora estou dizendo, nesse caso aí, o livro é de cotejo, né? Pelo nome dele, pelo que você falou no caso da Mas duplicidade. toda filosofia é cotejo da sabedoria. É mostrar ignorância. Dialética é da isso. sabedoria. Isso não é filosofia? Não, Dialética. Então, o livro é de dialética. Tese, antítese, sim. Outra Então, coisa, qual que é o Sim, espírito mas da filosofia? É a ética, a dialética, Dialética, né? A discussão e o diálogo que é a Diálogo. dialética. É a dialética. você está maiêutica do Maiêutica é a dialética. Diálogo, discussão e diálogo. Agora, até que ponto que estuda erística? É. Que é o quê? Que é? Até que ponto que isso é erística? Tudo isso que eles fazem. Não sei nem o que é. E ninguém reconhece. E qual que é o nome do livro, professor? A letra A aqui em cima. É? Qual que é o nome do livro? Dialética negativa, Adorno. Agora, a Zahar, editora. Vale a pena se você tem paciência e tempo de ler. Agora, ó, lê aos poucos, não dá para ler de um dia para outro, tá? Eu não quero que ninguém aqui fique doido. Vai devagar. Ô, Valdo, Certo? no Sim. B, aqui no B. Estudando o caso dele, do Adorno, que é prolixo, ele é confusino mesmo, às vezes ininteligível, né? A minha pergunta é, ele tem essa dificuldade, por hipótese pelo menos, ele tem essa dificuldade de retilinearidade pensênica por um problema de intenção ou por um problema de dificuldade As cognitiva? duas. Você acha as que duas, uma coisa gerou as a duas. outra? A hora que ele viu que ele tinha aquele defeito, eu vou tirar a partir disso. Tem muita gente que eu já vi assim. Mas Aquele então, Abel Rei, que era da psicologia, ele fez a mesma coisa no livro lá, que eu pensei que eu não dava conta, porque o negócio dele estava muito abstruso, muito difícil de entender. Passaram uns anos, 10 anos depois, eu fui falar com os técnicos e levei o livro. Eu disse, Valdo, não é você, é ele, ninguém consegue ler esse cara. sim. Valdo, então, Abel Rei, essa deficiência cognitiva, que é a prolixidade, isso é baratosfera.
São caras de alta inteligência que passaram muito tempo na baratosfera. Cara alterado. Não há lucidez. Não há retilinearidade da autopensanidade. Mas você acha então que a raiz Falta é a intenção? lógica. É a intenção. Falta lógica. Outra coisa, o nome que eu estou escrevendo, eu fiz agora até um verbete, depois eu vou dar para vocês, possivelmente amanhã, que é a irrazão. 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 Irrazão é a desrazão, é a antirrazão, é a irracionalidade. De que é do Adorno. Entende? É a irrazão. A irrazão é muito usada também na psicologia, na filosofia. Aqui. Agora, eu vou escrever estou escrevendo lá sobre a irrazão, para mostrar as coisas que tem no dia a dia, os negócios que tem de modo geral. Eu já escrevi sobre ilogismo, sobre antilogismo, agora eu já escrevi sobre desrazão, algumas coisas, mas não assim. Agora estou fazendo um verbete que é a irrazão. Irrazão é dicionário, não foi eu que criei a palavra, não, ela existe. Agora, Valdo, consciencioterapicamente falando, qual seria a solução dele? Porque falar que tem que ser A objetivo solução não vai ser dele difícil. era levar ao extremo de fazer uma cirurgia mental somática. Ou seja, fazer assim um apostilamento da ideia. Ele pegar esse livro dele todo aí, ele já está morto, né? Agora não dá, né? Sim, Tem que ser agora na já próxima. é. Mas é bom eu falar isso, porque ele pode aparecer por aí, porque eu já vi o Adorno. Eu já vi ele fora do corpo. Então eu estou falando umas coisas baseadas nos troços dele mesmo, porque isso aí ajuda. O enumerador falou, é bom você falar essas coisas todas, porque ajuda meu povo aqui. Ajuda o autor que está lá. Você está entendendo? Tem várias coisas. Esse negócio dos nazistas tem falado por causa disso. Então, eu já estou fazendo um tratamento de assistência antidessomática. É antecipado. Agora, essa cirurgia mental somática que ele faria... Pois é, o ideal seria ele usar, por exemplo, um recurso até chegar perto disso, que o meu é extremo, que é o apostilamento. É aquilo que o Wagner falou, Walter, esse livro está muito complicado, faz no seu estilo para mim. O ideal seria isso, está entendendo? O ideal seria que a gente fizesse isso com tudo. Agora veja, não é tão difícil assim não, você sabe? Se hoje eles colocam no download, você tem lá, você pode pegar o Find com as coisas todas, você é capaz de fazer isso. Então, rapidinho eu faço a síntese do livro do jeito que precisava. Ele teria que ir para a ciência, então, né, Valdo? Sair da filosofia. Não, mas veja, o caso todo é o seguinte, ele não precisa de sair da Não é sair, é melhorar a filosofia. É melhorar aquilo que está. É aquele negócio que eu falo. A pessoa não deixa aquilo que ela já construiu, ela acrescenta sobre. Então a situação é diferente. Não, mas eu estava pensando assim, que se ele voltasse para a filosofia, pode ser que ele eu se tenho embaralhasse de eu tenho novo, que né? usar é a racionalidade maior que ele não quer usar. Agora veja, esse negócio de ir e voltar, para ele é bonito, é aquele negócio de fazer a coisa confusa, ficar só Isso, um petit comitê, uma panelinha só que vai entender. Agora eles gostam disso. A escola de Frankfurt foi baseada nisso, essas escolas todas, aquelas que nós já estudamos por aí, os clubes. Sabe como é que é? Tudo foi feito assim. Você usava uma expressão antigamente que é um pouco forte, né? Que era masturbação mental. Masturbação mental, mas isso eu também ainda uso. Quando precisa eu falo. E tem mais coisa. O povo fica Tem adorando. outro nome aí que eu acho melhor. Distorção pensando. Não, qual que é? Você lembra do nome que eu uso? Eu já usei aqui na terapia. Vocês lembram? Diarreia mental. Isso aí é uma diarreia, não é masturbação, é mais a diarreia. Que a diarreia é quando o negócio vai. Mas você fala você em vez de uma vez, você vai 12. Então, Eles gostam disso, dessa você está confusão. entendendo? Você em vez de uma vez ao banheiro, você vai 12, isso é diarreia. Agora, isso de uma noite, ou de uma noite para um dia. Então, isso aí é típico. Mas vira. É a hora que limpa tudo lá dentro. É a chamada descarga geral. Mas vira. Isso aí. Valdo, Então, vira. agora, o nome disso, falando em bom português, o nome é piriri. Tá certo? Valdo vira condicionamento. Isso é um condicionamento que ele tem que superar. Sei lá. Não, o condicionamento ele fez depois, com o tempo. Agora, veja, ele pode ser que, devido ao problema da dificuldade dele de colocar tudo linear, ele viu que os outros já faziam assim, ele ampliou aquilo. Com isso,
aumentou o status. Então, isso que eu pensei também, passa de um para outro, porque eles leem obra dos outros, Não, são assim, tudo é assim, eles têm que fazer. Pegando isso. Tudo é processo de ressonância. Isso. Tudo é o negócio do... Sabe como é que é? Como é que é a técnica da ressonância, a rede que tem? Micro-ondas. E vira um circulóquio. Pois é. Professor, quando o senhor enfatiza o estudo das biografias, além do estudo da lição de vida, tem algum outro aspecto importante que tem que ser avaliado? Na biografia? Na biografia. O caso todo aí sério é o seguinte: a primeira coisa que você tem que localizar é o temperamento. Agora, depois do temperamento, é ver o que é que sai do temperamento para o resto. O que é que deriva do temperamento da pessoa. Então, por exemplo, dentro daquele temperamento, você vai examinar uma pessoa, se a vida dela foi dentro de uma área, por exemplo, intensamente de psicomotricidade, você não pode esperar que na próxima ela vai ficar numa vida intensamente dentro da intelectualidade. Você está entendendo? Se ela foi operária demais, ela não vai ser cartola na próxima. Se ela foi jogadora, ela não vai ser cartola. Entendeu o que quer dizer? Eu entendo. O senhor Então, tá falando... veja, o trabalho manual e o trabalho mental. Vão entender. Então, isso aí é importante, porque de uma vida para outra, essa mudança se faz devagar. Ela não faz assim. Por quê? Se você for olhar, se a pessoa era intensamente operária, a mentalidade dela de operária, totalmente operária, por exemplo, ela era operária, trabalhava na zona rural, não saiu daquilo, não concluiu nenhum curso, ela tinha priorismose para tudo e sofria de interiorose. Ela não vai mudar de uma hora para outra para ficar com pós-graduação e doutorado na próxima. É isso que eu estou falando. Então, essa mudança, ela se faz com uma certa folga. Entendeu como é que é? Tem que ir devagar. Não é assim por atacado. Não é cirurgia. É lentamente. Tá, mas assim, eu quero entender o seguinte, isso que o senhor está colocando para a gente fazer essa avaliação conscienciométrica, né, da pessoa estudada na biografia. Isso seria para a gente fazer um estudo, digamos assim, um hétero-estudo, né, um externo, ou até para investigação pessoal, o que é? Você vê e vê o ricochete. Que você estudando a pessoa, aquilo bate em você. Ah, sim. Porque Agora, às vezes pode ser um período isso. próximo. Melhor é o ricochete composto. A hora que você vê 5 biografias e todas elas batem em você. Você fica crivada de bala. Porque cada uma você vai ver aspecto seu que está lá com aquela pessoa. Agora, o melhor da história. Quando você vai analisar, você vai encontrar esses aspectos igual a você em homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso é que é a coisa, porque nós somos complexos. E uma outra coisa que também poderia ser, é a gente começar a observar também aspectos de exemplos que a gente está procurando, digamos assim. Sim, o exemplo sempre é, né? Toda biografia é exemplar. Né? E ela está dando exemplo de alguma coisa. essa questão... O problema é você saber identificar esses exemplos. Como assim? Identificar o fato, aquilo que foi original, a coisa notável que você notou, aquilo que se salientou, que é relevante na vida da pessoa. Tá. E no caso que o senhor falou do ricochete, né? O ricochete é porque ele vai e volta. É a batida do processo. É a cesta básica. Seria o reconhecimento de situações próximas que a gente viveu aquela personalidade, então. Agora, para examinar isso, você tem que ter, junto daquela vida, mais de 100 itens que batem iguais. E esses 100 itens são as funções básicas da vida da pessoa. Entende? Então você vai ver, por exemplo, se a pessoa é da área da saúde, você também é. Se a pessoa tinha intenção sobre um certo aspecto, a sua também nesse aspecto é a mesma coisa. Do ponto de vista da política, o seu posicionamento é tal, o dele também é. Porque isso aí não muda de uma hora para outra.
Professor, mas, por exemplo, no caso de uma mudança de ego, a pessoa sempre teve uma tendência a ter um comportamento, por exemplo, numa determinada área, seja política, seja artística, e de repente passa pelo curso intermissivo, e aí ela volta e vai fazer uma coisa totalmente nova que ela nunca fez. Como que vai fazer esse reconhecimento, então? Porque aí ela não teve aquilo no histórico. Nunca deixa, ela sempre põe as manguinhas de fora. A personalidade sempre aparece. O que falta é a cegueira de quem está observando. Se tem o olho vivo, para ódio, para examinar. Sempre se acha. Então, assim, por exemplo... Ninguém escapa. Numa... Agora, comigo, de vez em quando, eu vejo as pessoas, está querendo tapear, hein? Ornitorrinco, vem cá. Professor... Que às vezes parece, ornitorrinco, ele está arranjando camuflagem, está se disfarçando. Entendi. Entendeu? No caso, assim... Maquiagem não adianta. Mas, assim, no caso de uma profissão nova, né, para a pessoa. Então, sempre teve alguma coisa similar, nunca é totalmente novo aquilo. Sempre teve alguma coisa similar. O temperamento não muda fácil. Se ele não muda, a base da personalidade é a mesma. Tem que ter alguma coisa de interesse. Não tem jeito. Então, por exemplo, uma das coisas muito sérias é o seguinte, quando uma pessoa muda, eu já examinei isso tudo assim, de mulher para homem ou de homem para mulher, de uma vida para outra. Aí é muito interessante você ver, por causa do yin e do yang, que é o processo do gênero. Entendeu? Há um predomínio da história, a coisa é séria. Então, na questão de gênero, isso fica muito evidente. Então, só para terminar, para ver se ficou bem claro, por exemplo, assim, no caso de uma pessoa que vem como médico, então, no caso, já teria atuado ou como enfermeiro, ou alguma coisa na área da saúde, ou como curandeiro. Alguma tendência. Alguma coisa assim. Alguma tendência. Uma das coisas boas que você pode estudar, por causa do seu processo de medicina, é ver a síndrome do infantilismo. Essa síndrome do infantilismo, praticamente, quem criou esse nome, com essa história toda, fui eu. Eu que me bato com isso há muitos anos. E é muito difícil o povo entender, e pior, da pessoa admitir. É assim, um certo percentual, as pessoas não admitem que tem a síndrome infantilismo. Agora, chega num ponto que não tem jeito. Ela acaba vendo, se ela vai estudar, e ela tem sinceridade, ela tem autocrítica, ela vai examinar a síndrome do infantilismo. E essa síndrome do infantilismo, ela é muito boa para ver as repercussões que tem para outra vida. Está entendendo? Por exemplo, dentro da medicina você vai encontrar muitos pediatras. Eu só quero entender melhor o que ela colocou aí com um exemplo. A pessoa que vem numa família, que a família, o pai, por exemplo, é médico, e força a barra com a criança para ser médico, para fazer medicina, já desde de ter idade. E a pessoa às vezes nem quer fazer aquilo. Aí lá para as tantas ela acaba fazendo pela pressão familiar, a família fica em cima até ela fazer o curso. E a pessoa termina, vai exercer a profissão. Então, nesse caso, como que é exatamente que ocorre o autorrevezamento? O que aquela pessoa teve no passado que tem relação com essa área de saúde? Esse é um caso que eu já vi alguns casos assim. Ela precisava de fazer assistência. Houve insistência na própria vida, através do pai, para ver se ela renovava. E ela tirou o corpo fora. As coisas todas existem. Quando uma pessoa tem boa intenção, e ela é polivalente, ela topa tudo. Olha o meu caso. Minha mãe me pediu para entrar na maçonaria, eu entrei. Meu pai me pediu para fazer odontologia, eu fiz. Mas agora o que eu me pedi para eu mesmo, foi fazer medicina, eu fiz. Então eu atingi os três. Minha mãe, meu pai e eu. Nesse caso, quando há essa pressão externa, então, é porque a pessoa precisa daquilo, da coação, para ela poder fazer a renovação e entrar pela assistência. Às vezes, de uma maneira mais... Se examinar, né? Às vezes, eu estou dando um caso geral, uma hipótese geral. Se examinar, ver com calma. Se a pessoa for fazer um cotejo aí, biográfico, né, do autorrevezamento dela, essa é uma variável estranha para ela incorporar no currículo anterior. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte, se a pessoa tem boa intenção e vai examinar isso, os amparadores ajudam, dando os hints, as insinuações. Eles dão inspiração sobre aquilo que é o certo, o que é errado, para ampliar a cabeça da pessoa. Isso ajuda muito. Uma outra
dúvida em relação ao autorrevezamento, que o senhor estava falando em relação à biografia, né? Falou, não, vê o temperamento da pessoa, vê a linha de ação, porque a pessoa não muda tão cedo. Essa era uma variável que o senhor não tinha colocado antes, no estudo nosso, da biografia, não da nossa biografia, na biografia de outra pessoa. Da gente ver o autorrevezamento daquela pessoa, né? Sei, mas olha, como é isso, né? Esse autorrevezamento inconsciente, ele é pobre. Autorrevezamento correto é o consciente, é o lúcido, é intencional, voluntário. Não, é o que nós estamos fazendo. Agora, o autorrevezamento, ele vem de milênios. Por isso que às vezes uma pessoa vem como mulher, vai ser como mulher, aí centenas de vidas. Vem como homem, às vezes vai ser como homem, centenas de vidas. Entendeu? Isso é o autorrevezamento natural. Isso é espontâneo. Não é isso, não. É assim. Ela perguntou de biografia, né? O que tem que observar no estudo de uma biografia? Aí o senhor colocou, não, vê o temperamento da pessoa, porque aquilo não muda tão cedo. Aí eu te pergunto, então a gente avaliar, eu vou estudar a obra, por exemplo, da Anne Besant, eu tenho a autobiografia dela. Eu vou começar a enxergar ali o que seria um autorrevezamento dela? É isso? Seria interessante no estudo da biografia? Você olha no passado que o temperamento da outra pessoa, que você achar que seja ela, tem que ser igual. A diferença é mínima de uma vida para outra. Sei. Então, um foco de mudar a série X da pessoa. Entendi. Agora, se o temperamento mudou, como é que faz? Uma pessoa, por exemplo, ela é covarde numa vida. Ela não vai ser intrépida na outra. Isso demora. O senhor comenta ali na fatologia a lição de vida da pessoa na terceira idade. Tem muito jovem, ainda mais no Brasil, na China isso é mais comum, de aproveitar esse conhecimento do mais antigo, né? Mas tem muito jovem que é insolente, que não quer nem saber da experiência. Mas esse está cheio de gente que é com zero, né? Diretamente da baratosfera. Pois é, o que está detrás dessa insolência? Seria o medo de encarar alguma coisa? Seria... Não, é porque a pessoa às vezes passou muito tempo sem ter experiência, ela chegou aqui, agora é a era da fartura, ela quer nadar de braçada, cai de boca. Tem muita gente que cai de boca na vida humana. Ela acha que sabe tudo. Vai lá no shopping center e fica olhando no fim de semana, no sábado, por exemplo. Olha os meninos que passam, esses de cabelo espetado e arrumadinho. Você vai ver, tem a opção desses. Isso é a moda. No meio deles tem vários desses. Porque parece uma revolta íntima, né? Que não permite... Mas o jovem, ele tem que ser da rebeldia, ele tem que dar um contra. Ele tem que mostrar que é o tal, que ele veio, que ele quer reformular o cosmos. Isso é besteira. Mas veja, essa doença passa, é aquilo que eu falo. Mas, a juventude, a mocidade, é uma doença que é uma questão de tempo, sempre melhor. Antes dos 26, como é que você pode tentar dar uma forçadinha nessa reciclagem? Teria como... Antes dos 16 falar com a pessoa, deixar aquilo que seja perdulário, aquilo que seja frívolo, aquilo que seja superficial e arranjar coisas mais sérias. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu comecei a estudar. Trabalhando, estudando, não tinha os peitos. Valeu a pena. Segundo suas pesquisas, poderia explicar como o processo emocional energético desencadeado pela raiva, rancor ou abandono podem gerar metástases. Quais são suas perspectivas para o uso da bioenergética na cura do câncer? De que modo os vírus oncogênicos podem se perpetuar ou serem bloqueados com base na paraprofilaxia? Olha, tem gente que acha que isso tudo aí pode ser renovado, sim. Essas coisas existem. E outra coisa, às vezes não é bem renovar, mas às vezes paralisa o crescimento da história. Tem gente que às vezes melhora desse modo. Agora, você tem que ver o seguinte, qual é a base disso? A energia consciencial da pessoa e a vontade dela mais limpa, mais clara, sempre vai ajudar os órgãos e sistema do corpo. Fazendo essa ajuda, vai melhorar o quê? A fisiologia orgânica do corpo humano. Isso aí vai melhorar o metabolismo, o anabolismo, o catabolismo, as coisas todas que tem. O organismo vai funcionar melhor. O processo de envelhecimento vai ficar mais paralisado. Tem uma opção de coisa que pode acontecer a favor da pessoa. A imunidade vai ampliar. Enfim, a resistência orgânica da pessoa se expande. De modo que o processo de energia sempre ajuda. Seja o que for, qual a doença ou o equilíbrio da pessoa, não interessa. Sempre vai ajudar.
Por quê? A energia também é a base da vida e da saúde da pessoa. Quais as centrais que dão mais suporte para o trabalho da CCI, tendo em vista a necessidade de ampliação de TARES, conectada com a coerência e sinceridade interassistencial que garante o link com o amparo? Olha, falando a verdade, até o momento é que ajuda mais é da energia, porque as coisas estão tudo ainda engatinhando. Então o processo é mais de ação, mais é de energia. Eu espero que com o passar do tempo nós vamos chegar até na verdade, mas por enquanto não dá, né? Mais é de energia. Paradoxologia, página 38. O que caracteriza uma dessoma digna? Dessoma digna é aquela que está dentro dos conformes, aquilo que a pessoa está esperando. Você está querendo perguntar sobre isso? Exatamente isso. Então tá. Está aqui, ó. É um senhor que perguntou isso aí. Agora veja, o que caracteriza a dessoma digna é a pessoa que caminhou bonitinha, firme, sem medo, sabendo o que é que pode ocorrer, mas com a consciência mais ou menos tranquila e preparada para o que der e vier. Isso é que é digna, com educação, com elegância. Dessoma com elegância. Hein? Não interessa, ela fez o que pôde. Entende? Comente para nós sobre Eliphas Levi e sua dialética. Olha, Eliphas Levi tinha uma opção de coisa, mas está tudo superado. Havia muita coisa ainda primitiva, rudimentar, superficial, elementar, do ponto de vista de consciência. Isso tudo já ficou no passado. Quais filmes sobre lição de vida o professor recomenda? Qual a maior lição? Isso aqui seria agora falar com o Ivo, ele não está aí hoje, né? O Ivo. Os escritores, tem um monte desses, né? Aquela mente brilhante, não é isso? Uma mente brilhante. Tem também aquele, o clube lá da sociedade, como é que chama? O Clube dos Poetas Mortos. Clube dos Poetas Mortos. Tudo isso seria bom falar, mas o Ivo é que pode dar a indicação disso tudo que ele tem lá. Qual é a maior lição de vida com referência aos discursos acerca da obesidade, que vem crescendo dia a dia, notadamente na fatuística da barriga, da prosperidade, também chamada de síndrome metabólica? Qual é a maior lição de vida com referência à correção de rota, quando a consciência intermissivista percebe que regrediu, porque estacionou no incompletinho do auto-revezamento? Primeira coisa, problema de obesidade, eu já dei aqui as dicas, todo mundo já sabe. Comprar uma balança, andar na esteira, comprar uma esteira, e outra coisa, olhar vamos dizer, uma dispensa adequada com os alimentos e colocar fruta no meio. Isso aí é uma coisa muito séria. Se a pessoa já fizer isso, já são 3 coisas, ela vai diminuir a curva da prosperidade. Balança de banheiro, uma balança boa, que sustenta o peso da pessoa de 100 quilos. Uma esteira aeróbica que seja daquelas profissionais, igual a minha, que é a Technology, Movement Technology, que essa aí também é boa. E outra coisa, 5.1 no mínimo, que eu estou dando o meu, porque é de velho. Se você é mais moço, a pessoa que se interessar sendo mais moça, pode ser mais do que isso. Mas começa com 5.1, para a gente ver. E outra coisa, anda 15 minutos os primeiros dias, até acostumar, porque senão... Porque no início a pessoa vai sair da esteira como se estivesse nas nuvens, andando nas nuvens. Né? Agora, outra coisa é o seguinte, esse caso aqui da consciência intermissivista que quer fazer a correção de rota. A melhor coisa que tem é a pessoa vir estudar na Apex e na Cons. Isso vai ser bom. Se tiver algum problema que seja muito bravo, é bom passar primeiro na consciência terapia. São as coisas. Nós já temos vamos dizer, a terapêutica para tudo isso aí. Pode ajudar muita pessoa. Agora, gente, hoje eu queria falar sobre uma pessoa aqui que tem me ajudado muito ultimamente nas nossas coisas aqui e que hoje já está completando 17 anos, que é Eduardo Martins. Né? Eu, de vez em quando, tenho que fazer aqui o meu social com essa minha turma, porque não tem jeito, né? Agora, quase todo dia tem um que aniversaria, então a gente puxa a orelha dele.
Agora, muita gente está completando 17 anos aqui, já estão começando a ficar. Tem uns que já estão maduros, com 26. Eu acho que o Eduardo já está com 26, já passou dos 17. Então, veja, esse você já pode pisar nos calos dele, porque já atende, já aceita. É certo? Agora, gente, quem é que está aí? É você, pode falar. A linha 8, de baixo para cima, da fatologia, a lição de a pessoa abrir o próprio caminho evolutivo liberta dos caprichos dos outros. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esses caprichos dos outros? O que seria isso? A lição da pessoa abrir o próprio caminho evolutivo liberta dos caprichos dos outros. Eu, por exemplo, presta atenção, eu sou um max dissidente do Espiritismo. Eu trabalhei lá há 28 anos, deixei tudo cair fora. O que você acha? E outra coisa, falaram que eu estava obsedado, estava doido, eu não sei o quê. Eu estou aqui, esse povo tudo que falou já dessomou. Alguns eu já encontrei com eles depois. Eles já estão fazendo curso intermissivo. Quer dizer, uma vergonha total. Entendeu? Essa eu ganhei 2 vezes. Ganhei aqui e ganhei lá. Então, 2-0 a meu favor. Tá e esse exemplo que foi dado há pouco, no caso dos pais escolherem a profissão do filho, também não poderia se incluir em certos casos nessa situação? É lógico, a gente dá uma banana, mas a gente dá uma banana assim, com diplomacia, com elegância. Eu não estou falando aqui, minha mãe não me pediu para entrar na maçonaria, eu vi que a maçonaria eu ia perder tempo com aquilo, é muito ritual, para ficar sempre naquilo, repetindo, você fica no mesmo lugar e tal. Eu não precisava daquilo. Eu estive lá 6 meses, eles me deram o kit clássico, eu saí. Entende? Agora, meu pai me pediu para ser dentista para usar o consultório dele. Eu fiz odontologia e logo em seguida entrei na medicina, porque é o que eu queria. Ó, uma banana para um, uma banana para outro, para atingir com calma. Foi uma banana, vamos dizer, assada, com açúcar, etc. Tal. Foi bem feita. Não é isso? De alto nível. É doce de banana, doce de banana. Tá certo? Então, você entendeu aí mais ou menos? Professor Valdo, essa lição que o pessoal do curso intermissivo tem conosco, a nossa experiência aqui hoje intrafisicamente, por exemplo, aqui nas tertúlias e no dia a dia aqui na CCCI, como é que funciona essa lição para os intermissivistas que estão... Eles chegam e veem o que vocês estão acertando e o que vocês estão errando. Comigo é só ver meus erros. Com vocês eles veem os acertos e meus erros. Isso faz parte do serviço. Daria para retroalimentar essa lição, desde que a gente tivesse mais lucidez e poder também compartilhar com eles a experiência lá, né? Agora veja, vem vários que são todos vulgares, tá certo? São alunos vulgares do curso intermissivo. Então, eles sempre vão encontrar entre nós quem serve de modelo. Quem é que está mais ou menos de acordo com aquilo que ele precisa. Isso é importante. Mas daí eles levam isso aí de volta, trabalham em termos de discussões, ou é só íntimo? Como é que é essa avaliação assim? Não, eles olham tudo e tiram as conclusões de tudo. Você tem que lembrar que a maioria aí sai de alguma comunex do nível que é interlúdio. Ali o equilíbrio de pensamento é muito grande. Ele chega aqui, ele procura manter aquilo, mais ou menos. Com isso, a visão cosmofisiológica é enorme. Visão da cosmovisão. Agora, haveria o estudo de caso? Seria feito, por exemplo, lá... Não, isso eles já têm. Estudo de caso tem um monte dentro da psicoteca. Eles já analisaram, todo mundo já estudou, você estudaram isso. Ninguém vem aqui sem ter estudado algum caso parecido. Todo mundo estudou. Ela pode entrar na psicoteca, por exemplo, e ter acesso a N estudos de caso? Não, mas não adianta, tem que ter orientação. Senão você fica no labirinto, você não sabe o que é o melhor. Uma pessoa, você não pode levar a psicoteca e julgá-la lá no meio. Isso não é isso. Ela tem que levar tem que ser orientada. É uma visita orientada. Aquelas que colocam no computador, na sala tal, isso aqui você vai ver, isso na outra tal, você está aqui. Olha, se for para cá, você está aqui. Tudo lá é mais ou menos isso. Tem uma orientação, eles dão para a pessoa. Neste caso aqui, nesta vida intrafísica, eu tive muito exemplo do que não fazer, né? Então você tem muito exemplo.
Mas essa é uma das didáticas, é evitar. A evitação. Agora, o problema da evitação depois tem a produção. O que você deve procurar fazer? Que é o fazimento. Uma é tirar o corpo e a outra é abraçar. Então o problema todo é esse. Agora, aqui sempre tem. O que é bom é que tem homem, mulher, pode ver como é que vai ser. Outra coisa, eles olham muito a profissão das pessoas. Isso eu já vi aqui, um dia desse eu estava olhando isso. Profissão. Vem um grupo que vai ter aquela profissão e alguns não tiveram antes, mas eles estão juntos. E eles vêm e começam a examinar vocês, a profissão que cada um tem. Então, olha aqueles que têm. Entende? Quando foi no início do Instituto, uma vez eu lá estava falando, um dia, se pudesse, eu queria reunir os profissionais. É tanto que uma vez eu falei para 17 psicólogos, lá em Ipanema. Dei uma geral. Pode perguntar o que vocês quiserem, vamos debater aqui o problema. E eu comecei a derriçar a madeira. Meti o pau na opção de coisa da psicologia na frente de todo mundo para criar problema, porque senão não levantava o ano. Aí uns ficavam danados, a vida vinha. Era assim. Então, isso seria o ideal para a gente arranjar muita gente, os profissionais reunidos, que isso aí ajuda. Eles procuram isso extrafisicamente. E as pessoas aqui, os profissionais também, conversando, sempre vão ajudar. Vai ajudar muito. Vai ter orientação, né? Sempre ajuda. Que é o aspecto multidimensional aplicado à profissão da pessoa, à profissão humana, material. Isso aí é sério. Tem lógica. Paulo, oi. Mas nada, eu queria agradecer pela salva de palmas aí. E eu estou muito contente de estar aqui, né? E quero dar parabéns para todo o pessoal também que está aqui na tertúlia, que eu aprendi muito desde janeiro. Tem alguns você já conhece, né? O Arlindo. Já conheço. Esse já conhece tudo. É que a gente tem uma perspectiva, você fica, eu não sei se fala teleturteliano, né? Você tem uma perspectiva de fora desse... A pessoa ainda não tem ideia. Ela tem que vir aqui e ficar aqui uns dias. Aí você vai começar a ter daqui uns dias. Não, mas eu quero agradecer que eu aprendi bastante nesses... Eu tenho assistido, eu até queria dar uma sugestão para essa pessoa aí que queria emagrecer, né? Ela pode fazer o que eu faço. Olha, eu pego a tertúlia, gravo no meu gravador, no meu computador, depois passo aqui para um iPod Nano, tá aqui, ó, e vou andando pela rua. Quer dizer, nem mais o laptop, né, o palm top. E vou escutando. Então são 2 horas que eu escuto numa boa e vou me instruindo. Vocês têm aí uma teca avançadinha. Não, porque muitos dos meus amigos falam, não vou assistir a tertúlia porque tem que gravar, né? Tem uns certos incômodos técnicos. Tem que gravar, depois eu tenho que assistir. Então, não, olha, pode gravar, né? Hoje em dia tem até um software que você pode gravar no teu próprio computador, não precisa baixar depois, né? É o replay. E depois pode passar do teu... e ouvir. É isso. E eu tô... Uma boa... Né? Gadget. Eu queria chamar a atenção do pioneirismo, né, disso aqui, do que está acontecendo aqui, que eu acho ótimo, né? Estou achando ótimo o que está acontecendo aqui. Nós esperamos que você venha para enriquecer isso aqui. Já estou aqui. Tá certo? Já estou aqui, enriquecido aqui na Urânia. Tá okay, vamos dar um jeito. Agora, se você resolver qualquer coisa de mudar a sua vida, aqui em Foz tem uma equipe que já sabe das coisas do povo que vem para cá. Você tem que conversar com eles, que eles vão te dar também umas dicas. Tá ok, obrigado. Sempre vai ajudar. Né? Tá ok, obrigado. Mas, que mais? Quem é que está com o microfone aí? Ok? Eu queria saber se tem como fazer um cotejo aí entre lição de vida e aqueles 3% de perdão que o amparador dá para cada um. Que eu nunca entendi aquele 3%, Como é que é 3% de quê? De perdão dos erros de cada um. De entendimento, de compreensão da pessoa que erra. Quando aqui o erro é devido à inexperiência da pessoa, ele tem que ser relevado. Quando o erro é feito por um processo infantil que a pessoa não tem experiência, a coisa é muito assim, óbvia. Os 3% entram nisso. Agora, por exemplo,
Eles fazem, relevam isso quando é a primeira vez. Agora, vamos supor que a pessoa foi advertida, foi alertada, informaram a ela. E ela tem a segunda vez, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Aí eles dão tchau, vão embora. E a pessoa não quer renovar. A pessoa que não quer reciclar, jamais vai ter amparador. Quem gosta de não reciclante é assediador. Vamos pensar só nisso. Quem começa a reciclar, já fica os olhos positivos de amparador, já fica olhando para ele. A pessoa quer uma renovação, isso é muito importante. O que nós precisamos na vida? É a reeducação, é a reciclagem, é a renovação. Não tem jeito. Então pensa, esses 3% dizem respeito a isso. Por exemplo, você, o Yoshi, a Lindade, ou seja, não tem mais 3%, pelo contrário. Agora tem que aumentar 30% contra, pisar em cima. Eu acho, para exigir. É isso? Agora, tem gente não, que a gente tem que fazer assim, uma concessão. Né? Olha lá, o nosso chefe que está lá, ó, segurando o rosto, ele tem direito aos 3%. Ele está começando agora. Está certo? Você viu a diferença disso, né? Mas fala aí, Valdo, só para complementar aquela sua observação em relação à obesidade, a pessoa que está muito tempo sem fazer exercício, e obesa, sedentária e tal, o ideal é antes de entrar com tudo, fazer uma avaliação cardiológica, ver se está tudo bem, colesterol e tal, né? Todo mundo que está fazendo reciclagem vai fazer esse exame, né, o check-up. A pessoa que já faz e parou 1 mês, 2 meses, tudo bem, mas aquela pessoa que está 5 anos, 4 anos, depois dos 40, 50 anos, sem exercício, é bom... É bom porque senão pode dar um infarto. Eu sei disso. Mas eu acho que tudo o médico tem que olhar, né, em primeiro lugar. Mas agora, veja, uma manga vale a pena, está entendendo? Hein? A temoia vale a pena, não é isso? Tem várias dessas aí que vale a pena. Não podemos esquecer de uma coisa dessa. Certos tipos de banana, bancar um macaco, vale a pena. A gente confia, né, nesse processo da dieta fruteriana, a Consim fruteriana. Eu estou criando o clube dos fruterianos, não é isso? O caso é dessa... Vocês estão tudo próximo do outro, é bom fazer as pazes. Valdo, aqui na página 38, Interaciologia, o último item, você poderia aprofundar um pouco mais? A interação, direitos e deveres específicos de cada papel social. Quer dizer, os direitos e os deveres do seu papel social. Todo mundo tem que cumprir os processos sociais. Tem gente que tem muito priorismo nisso. Uns dão contra e outros são a favor demais. Uns perdem muito tempo e os outros não sabem fazer o meio termo. Então, esses direitos e deveres dizem respeito principalmente a isso. Por exemplo, agora é o fim do ano. Fim do ano, mês de dezembro, é o mês social. O povo me perguntava, mas como é que é esse negócio social? Eu falei assim, olha, para as noivas era o mês de maio, mas o que manda mês é dezembro. Dezembro é o mês social. É quando você dá presente para os outros, é o amigo oculto, é a festa de Natal, é coitado do peru, é o mês contra o peru e outras coisas mais, um negócio desse assim. Então veja, esse é um mês social. A pessoa tem que se dedicar à sociabilidade. Não tem jeito. Eu, por exemplo, geralmente, eu intensifico determinadas coisas que eu faço em novembro para eu ficar mais folgado em dezembro. Sempre eu fiz isso. Entende? Agora, alguma coisa que eu não dou conta, eu deixo para a época do carnaval, porque no carnaval eu desconto tudo. Era assim no Rio de Janeiro comigo. Entende? Então eu trabalhava ao som dos atabaques. Você está entendendo como é que é? Sempre era assim. Na rua, aquela barulhada. É aquilo que eu chamava os tambores da África. Sabe? Que era das favelas lá de Ipanema, aquele negócio todo. Os tambores da tum-dum-dum, tum-dum-dum. Toda hora tem um negócio, né? Ou se não, isso aqui, ó.
vocês verem que eu vivi aqui. Eu vivi no Rio de Janeiro. Vivi no Rio de Janeiro. Eu entendo disso. Agora, ó, o melhor da história, aqui, o melhor da história que tem, sabe? Não, eu não repiquei. Eu posso fazer o repique. Eu não repiquei. Porque senão daqui a pouco eu vou assim, ó, a mangueira passando e pedindo para abrir alas. Não é isso? Mas olha, ainda tem o repique. Agora, uma coisa que eu quero falar. Vocês sabiam que a favela do Cantagalo está sendo ocupada pela primeira vez. Eu, quando estive lá naquele negócio do Menezes Cortes, isso faz mais de 20 anos, eu falei para fazer isso. É uma das coisas que eles adotaram. Assim, eu acho que as favelas têm que ser ocupadas, primeiramente pela polícia, pelo exército, se for possível, e depois deixar uma sede da polícia lá dentro. Aí melhora tudo. Agora, veja, já naquela ocasião estava começando assalto, aquelas coisas todas, por causa dos nossos carros, aquele troço todo que tinha no Rio. Hoje, depois desses anos todos, faz mais de 20 anos, eles entraram no Cantagalo. Agora, eu tive problema com isso por causa daqueles meus apartamentos, daqueles 2 edifícios lá, que é tudo na frente. E era Visconde Pirajá. Teve uma vez que um dos caras de lá do Cantagalo desceu com o tóxico para vender na garagem lá do anexo. Foi preciso a gente entrar, a gente mudou o síndico para ter força, porque estavam jurando de morte o síndico, estava querendo acabar. Então a gente colocou uma mulher. A mulher limpou, tirou o povo todo que trabalhava na garagem. Agora eles iam na garagem, o cara descia de carro e saía, ninguém sabia o que era. Entendeu? E era a garagem, o ponto da boca de fumo. Negócio sério que tinha lá. Isso tudo era gente do Cantagalo. Agora, o que eu vi nesses anos todos lá no Cantagalo não está no gibi. Agora, eu falei com eles isso tudo. O Brizola chegou lá, foi ele que piorou tudo. Então, ia fazer aquele hotel Panorama. Lembra disso? Que é lá no Cantagalo. Aquele grandão. Depois, eles fizeram uma repartição pública que ia ali para subir junto da favela. Era um perigo aquilo lá. O povo era assaltado quando ia na repartição. Tudo isso eu vi lá. Agora, ontem eu estava olhando. Pela primeira vez, instalaram lá, que é aquele negócio da defesa da favela, que já fizeram em várias até agora, parece uma meia dúzia. Então eles vão fazer isso tudo no Rio. Isso aí é uma das saídas para melhorar o Rio. É uma das melhores medidas que eu vi até agora, sem conversa. Isso aí não é tapeação, não é nada, é coisa séria. Agora, é justamente isso aí por causa do Cantagalo. O Cantagalo, por exemplo, foi as primeiras que aconteceram, daquele negócio de usar fogos de artifício para mostrar quando o toque chegava, foi lá. Tudo isso eu vi. Outra coisa, foi no Cantagalo que eu saí de fora do corpo e vi que tinha uma espécie de um aparelho, como se fosse um troço extraterrestre lá. Aí chegou o enumerador e falou assim, vai lá para o seu corpo, sai e veja na janela que lá do seu apartamento vai dar para ver o que é que tem aí. Eu saí e vi que tinha realmente um negócio. Agora o troço estava lá assim, daqui a pouco eu vi assim, foi embora, sumiu na hora. Agora no outro dia eu procurei por todo lado para ver se alguém tinha falado de disco voador, só tinha uma pessoa que tocou no assunto, na rua, mais nada. Falou e viu um negócio em cima do morro, que era justamente lá em cima do negócio. Agora, outra coisa, esse também é um morro, que, por isso que é que eu entendo disso, que a gente está lá no meio disso. Foi lá que caiu aquele povo brabo, tá entendendo? Que morreram de uma vez assim, quase 20 pessoas lá de cima. Isso foi em 1967, por aí, por causa da chuva. Depois eles construíram um edifício lá para ninguém cair mais. Mas eu vi o povo caindo, os caras caindo assim, ó. Igual que é no cinema, eu vi. Eu, como médico, fui lá para atender, para ajudar o povo, tudo, na ocasião. Isso foi em 66 para 67. Lá em Ipanema mesmo. Uma outra coisa, foi lá também que eu fui levar um povo que chegou dos Estados Unidos, aquele povo que eu recebia nas minhas coisas aí, jogava golfe, aquele troço todo. Então fomos ao Panorama, porque eles falaram que o Panorama era o mar. Então nós fomos lá, realmente o cardápio, as coisas todas, era um restaurante. Aquilo era para fazer um hotel. Então nós fomos, subimos o elevador, tinha um bico do elevador, aquele negócio.
A hora que nós estamos lá conversando, um rato passou perto da nossa mesa, assim, ó, saindo para ir para a cozinha. Aí eu falei assim, gente, retirada da laguna, vamos todo mundo embora. Fomos para outro restaurante, não deu para ficar lá. Porque o negócio era na favela, não limparam bem, os ratos da favela toda foram para o restaurante. Entendendo? Isso aconteceu, eu com a cara de pau, na hora do mundo. Vamos embora. Descemos o elevador e fomos para outro, na mesma hora. Eu levei a turma para o bistrô naquela ocasião. Sabe que era, não era tão longe e tal, era o jeito. Então, eu tenho uma certa experiência para falar do assunto, né? De algum modo. Agora, em relação ao estudo de biografias, quais são os principais elementos para se definir a sua relação com o biografado? Que elementos usar para confirmar ou não a hipótese ter sido a personalidade estudada? Os elementos são o seguinte, você vê mais de 100 que seja igualzinho, que é você, igualzinho, tudo que seja. A tendência, caprichos, tudo que a pessoa gosta, o modo dela, porque essas coisas não mudam. E quase sempre o objetivo, o interesse, o que a pessoa está fazendo. Isso aí também não deve mudar, deve ser mais ou menos igual. Agora, tudo depende da distância entre aquela vida antiga e a vida atual. Quanto mais antiga, pior fica. Aí tem que estudar mais, tem que ter mais elementos. E outra coisa, tem que ver muito detalhe. Uma coisa boa que ajuda o estudo de biografia, é bom a gente falar para você, Lúcio, é o conscienciograma. Passa a pessoa, você está estudando a biografia, no conscienciograma. Olha as bobagens que ela tem de acordo com... Olha o que ela tem de bom de acordo com o conscienciograma. Nas páginas ímpares, você tem as besteiras. Na página par, você tem as coisas melhores. Então é só comparar. São aquelas 100 que tem lá, dá para a pessoa ter uma ideia fora de série. É possível atribuir recursos e atividades mentais que submeta menos a consciência a esse auto-revezamento? Como oscilar menos? Como conciliar e diminuir a amplitude desse auto-revezamento? Olha, a primeira coisa é fazer isso que eu estou falando aqui, que a turma que fez curso intermissivo atualmente já tem gabarito, já tem substância, substrato, natureza para cuidar disso em alto nível. Então começa a trabalhar nessa vida corretamente, fazendo as coisas que são necessárias e fixando o seu megafoco sem sair da sua linha mestra, aquela pista principal do seu trabalho. Se você fizer isso e acertar o passo e chegar pelo menos perto do seu complexo nessa vida, isso vai reverberar para a próxima de uma maneira positiva. Vai ter o eco, vai ter ressonância, isso vai ser positivo. É possível mudar a rota, contrariar a proposta do último curso intermissível? É possível retornar ao curso intermissível encarnado nos períodos de repouso? É possível alterar as propostas nessas condições? Não. Se a pessoa começar a querer mexer muito, ela está errada. Isso é autoassédio. Todas essas perguntas suas aqui, ó, em primeiro lugar, você pergunta, eu estou autoassediado? Eu estou querendo tirar o corpo fora? Eu quero saltar de banda? Que esse que é o termo de carioca. Vai saltar de banda? Como é que é isso? Então o problema todo é esse. Uma pessoa, por exemplo, ela pode voltar dentro dos processos do curso intermissivo, na sua paraprocedência, que ela estudou o curso intermissivo, para ampliar a execução da sua proex, e não para diminuir. A cláusula peta seria bom a pessoa ver. É bom dar, né? A cláusula peta para a pessoa. Olha, na enciclopédia já tem a cláusula peta. E também lá nos 1300, né, o dividir. É só olhar. Cláusula pétrea. É só lembrar disso. Que é o problema do contrato que a pessoa tem para fazer a sua programação existencial. Quem é que está com? É você? Queria voltar à música, professor. Voltar à questão do Voltar à música aqui? Não. Me confundi. Hoje voltar à questão do Lost. Estou fazendo uma cortina sonora na minha apresentação. Quando o Lost falou ali da interaciologia, a questão da interação direitos e deveres específicos de cada papel social. Quando eu li aqui, eu tinha visto uma outra abordagem. Eu imaginei a questão, por exemplo, de um papel social em que aquela pessoa tem direitos, o magistrado, o promotor, e quando ele está numa outra circunstância, ele não se utiliza dessas prerrogativas, desses direitos,
por estar numa outra condição. Isso num contexto de lição de vida, quer dizer, você vê aquela pessoa que é reta, que é correta, ela não usa de prerrogativas num outro papel, apesar de ter naquele. Tem a ver com isso aqui também ou ficou fora? Não, aí tem a ver com o processo da lucidez da pessoa em saber aplicar o que ela sabe. Isso é muito importante em qualquer área. Você está falando dentro da sua área. Sim, sim. Agora, ele lá está falando, às vezes, dentro da área dele. Agora, a lucidez com a aplicação cosmoética daquilo que a gente sabe é a coisa mais inteligente que se pode fazer. Né? Isso é o correto. Isso aí diz mais respeito ao código, o CPC, né? Código Pessoal de Cosmoética. Que é um negócio sério. Agora, em toda a área tem isso. Eu, por exemplo, no meu processo da deontologia médica, eu tive que usar uma opção de coisa nesse sentido. Tem segredo que às vezes a gente sabe a respeito de uma pessoa, que você não vai falar, é um processo particular, é íntimo, é dos bastidores da vida dela. Você não vai desacobertar aqui, abrir, destampar a caixa de Pandora. Você está entendendo? Que às vezes é uma caixa de Pandora. O negócio está quente, vamos dizer, um incêndio que está lá dentro. O negócio não é fácil. Então tem que ir devagar com isso. Isso também é deontológico, é cosmoético, é digno, é um processo de universidade. É sério. Agora, isso é dentro da área de medicina, do jeito que você tem dentro da área de direito. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Júlio, você já viu o processo Dreyfus? O processo Dreyfus, aquele lá do processo do Alfred Dreyfus, que era o judeu, que foi condenado porque eles acharam que ele era espião em 1894. 1894? Você nunca viu o processo Dreyfus? Não. Agora, tem um livro que hoje já tem em português, que é um Sobre livrão. isso. Se você quer ver o que é jogo de falcatrua jurídica, precisa ler esse livro. Porque era um erro judiciário que eles fizeram de propósito. Agora, era só gente grande, general, coronel, comandante, o presidente da República, todo mundo da França. E aquilo tinha relação com o processo. Eu queria te falar, porque um dia desse eu toquei no assunto aqui. Tá. Eu agora estou lendo o livro com calma, anotando certas coisas que eu preciso para mostrar o processo de erro judiciário, que aquele hoje parece que é considerado o maior erro judiciário clássico que já houve em todos os tempos. O senhor lembra o Foi título? esse, o processo de leite. Você já viu, por exemplo, Tenho. esse aí você já deve conhecer. Eu Acuso, do Zola. Você já leu esse livro? Também não. Pois é, o Acuso dele também é baseado nisso. Tem um filme também, né? Tem um filme sobre esse processo aí. Hein? Tem um filme sobre esse processo, Não, tem, processo mas o filme Dreyfus. não tem muita coisa boa, né? Não tem, mas tem. Ele é fraquinho. Agora, esse livro é uma catilinária. Ele é um libelo. Os detalhes que tem são simplesmente Qual que é o impressionantes. título, professor? O título como é que é? Caso Dreyfus. Caso. Entende? O ator é um cara lá, um nome que ele não é muito conhecido nem nada, não. Porque tudo é cópia dos negócios que eles fizeram. Tá vendo? A coisa mais séria é o caso Dreyfus. Vale a pena ver. Ô, Valdo, eu vou fazer uma pergunta. O que você acha de, em vez de nós estudarmos, né, a vida de pessoas mais afastadas de nós, né, personalidades políticas, cientistas, filósofos, mais, estudar a vida assim do pai ou da mãe, do avô, do tio, para ter uma perspectiva assim vale biográfica, né? Aqui, ó, vale a pena, mas você tem que pegar uma pessoa que tenha valor. Você vai pegar um galho podre da família, não resolve nada. Tem que pegar um galho que foi frutuoso, cheio de fruta, de flores, folha bonita, viçoso. Tem que escolher isso aí na árvore genealógica. E outra coisa, a árvore genealógica, às vezes, mostra muito o egocentrismo da pessoa. Se ir com calma com isso também, tem que dar um desconto. Porque senão, começa a exagerar o processo. Para às vezes a pessoa, o indivíduo fica mais consciente da família, né? Muito a cortina d'Ampezzo, essas coisas todas, para ver que a turma toda lá, Granada, na Espanha. Que por sinal, Granada... Você não fica pensando que você é o único, não. Aqui a maioria é isso. A maioria aqui veio da Europa. Granada eu fiquei aprendendo lá que significa romã, né? É a fruta romã, não sabia.
É, a Romã. Mas eu estou falando no sentido que eu tenho aprendido bastante estudando os meus avós, o meu tio. Uma outra coisa, essa a coisa gente toda. fala que uma fruta está granada. Você já viu isso? Não. Você já viu falar que a fruta granada? Que ela está endurecida ela dentro? Ela está com grânulos, ela está com a parte dela, está com o negócio, está granada. Uhum. Por exemplo, o milho granado é uma coisa, o milho que não tem boa, que não está granado, não presta. Não é isso? A romã granada. Tudo é por causa de granada. É a verdadeira granada, não é granada de explosão. É que tem o grão, né? A granada que tem o grão. Falando em fruta, estava com uma curiosidade. A manga, é verdade que perto da casca ela tem aquela terebentina que faz bem para os pulmões, isso aqui? Tem. Não, não é só isso. A manga, ela é tóxica. Até perto da casca por ela dentro? É tóxica, vamos lembrar. Tem muita gente que vai estudar o processo da manga, até evita de falar porque ela é tóxica, porque ela é forte. Agora, é justamente a terebentina. Terebentina. O povo fala terebento, não é? É terebentina. A terebentina é como se fosse uma lixívia. Ela é um detergente, ela limpa as coisas. É aí que entra o processo do tóxico. Agora veja, se uma pessoa, ela deve comer uma manga normal, jamais comer sem cortar, deve cortar, não deve espremer e comer não, porque senão pode comer bicho que tem lá dentro, pode fazer uma opção de coisa, mesmo a manga muito madura, ela pode estar podre, tem uma opção de coisa dentro e a pessoa vai engolir aquilo tudo. Então o ideal é descascar e cortar. E outra coisa, se a pessoa vai comer e está duro, como se fosse madeira, ela não deve engolir aquilo. Está entendendo? Ela deve engolir a parte mole da manga. A terebentina, às vezes, está nessa parte dura da madeira e da casca, com uma opção de coisa nesse sentido. E isso aí pode dar um piriri da pessoa, uma diarreia. Certo. Se tiver cuidado. Agora, a manga, ela, de modo geral, ajuda demais, uma opção de coisa da pessoa. É só olhar. E outra coisa, é uma das melhores frutas que tem. Uma manga madura, aqui em Foz, por exemplo, é a capital da manga. Pelo seguinte, os nossos amigos árabes, eles vendem aqui a Radem. A Radem não tem muita fibra. Você come, não fica nada no meio dos dentes. Não tem que usar o fio dental, né? Agora, ela é um doce de coco. É aquilo que eu chamo, é o pudim da natureza. Agora, outra coisa, aqui também tem umas mangas desse tamanho, do tamanho da sua cabeça. Não estou brincando, não estou exagerando, não. É manga desse tamanho. É a Palmer, né? Dá para a família inteira. A Palmer, né? Você corta e dá para todo mundo comer. Uma manga só. É a Palmer? Ela tem vocação para jaca, melancia, tem umas coisas assim esquisitas. É vocação da manga. Grandona, enorme. Obrigado. Tá certo? Agora, quais casos ilustrativos e aprofundamento do tema para nós pesquisadores sobre o exemplo da pessoa próxima ante a tragédia, a doença grave ou a perda preciosa? Escuta, o problema todo é o seguinte: examina na sua família quais foram as perdas. O processo é o estudo da perda. Isso está dentro da perdologia, como eu estudo, né? É o estudo das perdas que a pessoa tem. Toda família tem perdas, toda família tem tragédias, umas mais, outras menos, mas todo mundo tem. Toda família tem gente com doença que às vezes é grave, toda família tem gente que dessoma, toda família tem gente que ressoma. Então o problema é ver isso aí, o que é que tem. Agora, os casos ilustrativos, você tem que procurar naquele pouco que você entendeu. Eu, por exemplo, eu tive casos ilustrativos de todo jeito. Por exemplo, que me deu um choque, que eu nunca esperava, é o seguinte: eu atendi uma pessoa em Uberaba, sempre na rua. Era uma pessoa que às vezes era um pedinte, um esmoler. Ele pedia as coisas, a gente dava, etc. Tal. Com o passar do tempo, como eu sempre passava onde ele estava, que era de um quarteirão para outro, e o ponto dele era ali, eu me acostumei com a pessoa. Aquilo com o tempo, fiquei quase que assim, familiar, e ele comigo. No entanto, era uma pessoa que era um personagem de rua. Agora, eu entro na faculdade depois e vou fazer, aí
me dão o primeiro trabalho dentro do laboratório de anatomia, e o doutor lá vira para mim e fala assim, você vai fazer uma articulação que é muito difícil, que é a do joelho. Eu quero que você faça a dissecção perfeita do joelho esquerdo desse cadáver. Aí eu vou lá mexer no cadáver, quando eu olho era o meu amigo. Meu amigo, eu vivi vários anos com ele na rua. Ele era de rua, ninguém reclamou do cara. Acabou indo, rodou lá, acabou indo para a faculdade. Era o meu amigo. Lá fui eu estudar o joelho esquerdo do meu amigo. Vocês estão entendendo? Tudo isso é uma lição, a gente estudar aquilo, como é que foi. Esse homem era muito bom. Agora, realmente ele não tinha dinheiro, não era daqueles mendigos, igual nos Estados Unidos, que o cara morre, aí eles descobrem que tem 10 milhões, né, no banco tal, ou se não no colchão dele, ou se não enterrado dentro de uma caixa de aço no quintal. Tudo isso já aconteceu nos Estados Unidos, essas coisas tem. De modo que essas coisas todas a gente tem que ver com quem que a gente convida, com quem que a gente vive, com quem que a gente convive, a convivência. Pelo seguinte, não é só familiar, é ver também de fora. Que às vezes você vai encontrar o homem do joelho lá. Eu não vou dizer o nome dele aqui, que eu lembro direitinho, meu amigo, tudo. Agora, vocês já viram o que é que eu fiz, né? O que vocês acham que eu fiz na hora que eu vi que era ele? Lógico. Entrei no estado vibracional lá, comecei a jogar energia, tirei o povo todo que estava lá, fiquei só eu com ele. Eu comecei a trabalhar no negócio. Olha, gente, até ver que ele não estava lá mais. Aí eu notei que não tinha mais nada ali, que estava tudo limpo. Aí eu fui lá cortar a perna embaixo, que eu tinha que cortar, né? E depois em cima. Entende? E depois fui fazer tudo. Os ligamentos aí são terríveis, você sabe. Ligamento do joelho, esses laterais aqui, ó, são de morte. E outra coisa, você não podia cortar o ligamento. Tem que dissecar tudo bonitinho e mostrar. Esse era o doutor Olavo, que era o meu professor, bravo, sério. Era muito meu amigo, mas bravo, exigia tudo do povo todo. De modo que... Hein? Não, tá, não. Agora, o que estava tem uma coisa pior. Que um dia que eu cheguei lá e vi que tinha um cara enforcado. Entende? Sendo que aquilo era da prisão, porque lá tinha sido uma prisão. Era um cara que estava lá, aqui ele tinha alguma coisa. Porque senão não ia aparecer aquele negócio lá. Aí eu senti as energias, o troço negativo, tudo isso. Outra coisa, a última vez que nós fomos lá, eu chamei a Marina para ver. A Marina também sentiu. Falei assim, olha aí como é que o negócio está negativo. Ainda não conseguiram limpar. Porque ela era masmorra. Era masmorra de um presídio. Aquilo vinha do século XIX. Negócio sério. E a Juscelina que arranjou essa cadeia para servir de base para fazer a faculdade de medicina. Entende? É assim. O que você quis dizer na culturologia, página 39? Cultura da intrafisicologia. Na conviviologia, o que é preciso para tirar melhor rendimento das lições de vida? A primeira coisa é o seguinte, está aqui. Cultura da intrafisicologia. O que é? A lição de vida, o que é? É a pessoa saber viver a vida corretamente. Isso é a cultura da intrafisicologia. Eu acho que são vocês que estão mais para dar exemplo nesse sentido. Vocês estão sabendo viver a vida melhor do que a maioria que está por aí. E também melhor do que vocês nas vidas anteriores. De modo que vale a pena. Agora, na conviviologia, o que é preciso para tirar melhor rendimento das lições de vida? É seguir as lições boas, né? E deixar as que não prestam. É isso, os maus exemplos. Então, dá um jeito nisso. Professor Valdo, Sim. Aqui, letra B. Algum tempo atrás o senhor falou que muitos de nós ainda não estávamos dando valor ao amparador de forma lúcida. E o senhor fez um preâmbulo, assim, até uma cronêmica. E eu não me lembro bem ao certo. O senhor falou iniciando do estado vibracional, que então a gente começaria a dar valor para a sinalética, e aí chegaria a conexão. Você quer saber qual é a rede que tem dos processos parapsíquicos, é isso? É a questão do amparo Então, mesmo. Pois é, mas o amparo é a pessoa saber qual é a rede parapsíquica que ela segue. Qual que é
aquele encadeamento, a corrente de atividade para chegar lá. Então, primeiro, é você sentir as energias, saber como é que é isso. Segundo, estado vibracional. Depois do estado vibracional, você fazer, por exemplo, acoplamentário. Então, você vê a vidência facial, você começa a ver as coisas lá em torno da pessoa. Aquilo ali pode desdobrar para uma série de fenômenos junto da pessoa. Vai chegar um certo ponto, então, que você vai usar essa energia para ajudar os outros até em silêncio. Nesse ponto, os amparadores vão chegar. Você vai começar a ajudar os outros. Então, por exemplo, aquele meu caso na aula, a hora que eu vi que o professor estava assediado, eu então procurava tirar a consciência para ver se eu dava aula em paz. Porque senão nós todos íamos ficar tisnados com aquilo ali, alterado. Estudo ali já tinha assistência. O senhor também tinha falado sobre o amparador, às vezes ele está atuando, mas nós ainda não estamos dando esse valor. Não dá valor, essa coisa, a gente nem percebe isso. A presença dele. É aquilo que eles chamavam lá, que Allan Kardec chamou de mediunidade impressiva. A pessoa ainda não tem nem impressão da consciência extrafísica estar junto dela. Isso aí é terrível. Por isso que tem que começar a mexer com as energias para melhorar. Esse é um caminho. Mediunidade impressiva, é da impressão. Eu estou aqui, por exemplo, eu sinto isso na hora, mas eu sinto hoje de uma maneira muito mais avançada. Eu sinto um banho de energia. Às vezes eu estou falando, não, tem alguém aqui. Quase sempre é aquela pessoa que eu me referi, você está dessomado. Às vezes é um que está junto. Por exemplo, um dia desse eu achei que era o homem que estava dessomado, não era o irmão dele. O irmão dele que estava aí. Você está entendendo? Isso a gente tem que ver, porque eu não vi quem era. Eu só senti. Agora veja, vivência nem sempre é a melhor coisa. A melhor coisa que tem é a hora que você viu, sentiu, vivenciou, aquilo afogou você com a presença da pessoa. Isso é muito mais sério que vê-la assim. Está vendo? Porque o negócio te envolve. Agora eu, por exemplo, uma boa parte da minha vida hoje eu não preciso de ver a consciência. Eu já sei tudo como é que é. Entendeu como é? Que é o processo impressivo. Agora veja, isso tem uma série de nuances, de parapercepções para chegar nisso. Tem que começar tudo pela energia. Assimilação, desassimilação, ver como é que é. Gente, o acoplamentário é uma benção. Ele foi feito para clarear o caminho de todo mundo dentro do parapsiquismo e da multidimensionalidade. Quem não faz o acoplamentário é boboca, burrildo, burraldo e burroide. Você está entendendo? É bobagem, precisa de ir. Tem uma pessoa que chegou para mim agora, que está querendo avançar com o negócio, falou assim, eu vou fazer agora o complementar. E ele me pergunta, quantos eu devo fazer? Eu falei assim, os que você puder. Aí chegou uma pessoa e falou assim, eu já fiz 10 a complementar até agora. Lá embaixo. 10. Mais de quanto? Pois é, tem gente que já fez mais de 50 complementares. Agora, veja, muitos desses eram totalmente casca grossa, né? Estão começando a ficar com a casquinha agora, estão começando a melhorar. Já está menos denso, né, o processo. Mas é preciso, é o jeito. Uma outra coisa, não é fazer o curso, participar do curso, não é isso. É a pessoa se julgar no curso. Entendeu? Vivenciar o curso. Ela vai chegar lá, ela quer saber o que está se dando, como é que é, ver, participar. Senão não adianta. Ela chega lá e fica igual ver um filme, às vezes está até pensando outra coisa, um devaneio. Isso não adianta nada. Ela está desperdiçando o tempo, o dinheiro e a oportunidade. Está claro? Então, minha gente, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 53 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais e 9 votos online. Hoje vamos ter 3 recados: Júlio César, Apex, Balanço Existencial, Marilene, Unicim, Congraçamento, Verônica, IAC, Curso Maturidade Afetiva. E antes o Eduardo vai falar um pouco sobre Amigos da Enciclopédia. Bom, pessoal, a gente está aqui divulgando a campanha do programa Amigos, To Be or Not To Be. São 3 laptops que nós vamos sortear. Quem está assistindo de casa a tertúlia, está acompanhando aqui, as máquinas estão aqui atrás.
Esses 3 laptops são o Aspire One, né, todos eles, com HD de 100 GB de memória de HD. A tela é de LCD 10.1, 1 GB de memória RAM. Ele vem com wireless e o Windows XP, nas cores preto, azul e branco. E a gente vai sortear também no dia 31 um ECP1, uma vaga de ECP1, uma vaga de acoplamentário e uma vaga para o curso ECP2. Nós hoje ainda continuamos na casa dos 300 amigos da enciclopédia. Apesar das pessoas fazerem as renovações, a gente está no mês de muitas saídas também. O ano passado a gente teve 90 inscrições em dezembro, então saíram 90 agora em dezembro. Então, quer dizer, a gente só começa a contar a partir de 90. Então é um trabalho meio de Sísifo, né? A gente coloca 80, 90 inscrições e sai 90. Então parece que não tem resultado. Mas está dando muito resultado. A gente teve agora em outubro 45 inscrições, em setembro tivemos 35. Então está indo rápido. E a gente queria agradecer a equipe de Porto Alegre pela doação que fizeram à Enciclopédia da Conscienciologia a partir do simpósio de Conscienciologia do Grupo Integra Cons, a Nilzabete, a Maria Luzia e o Flávio Amado. Então, um agradecimento especial. Obrigado. Boa tarde a todos. A Apex e o CAEC convidam para o 8º Balanço Existencial. É um curso que acontece no Carnaval. O ano que vem vai ser de 13 a 16 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. E o curso, como o nome sugere, ele está voltado a permitir ao aluno, de forma técnica, fazer um pit stop na vida, um balanço. Os erros, os acertos, o que ele conquistou, o que ele precisa realizar. Então, o objetivo é chegar ao final do curso com um verdadeiro dossiê, um projeto de vida da pessoa para ela poder executar nos próximos anos. São 19 professores, são 30 horas de curso, é muito intensivo. Eu vou destacar uma atividade que é com a professora Cristina Aracaki. Ela vai trabalhar o tema resgate da responsabilidade proexológica. É um estudo de caso dela, das vivências dela com o direito, uma certa crise que ela teve com o exercício da profissão e depois o reconhecimento da possibilidade de convergência com a própria programação existencial. Hoje no site da Apex a gente tem um conjunto de vídeos muito interessantes em que os professores apresentam detalhes de como serão os seus quadros e as atividades. Então acessem apexinternacional.org/balanço 2010. Tem todas as informações do curso e os vídeos muito interessantes para assistir. Balanço 2010 é balanco, né? Sem o C cedilha. Então todos estão convidados. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar outra vez para o Congressamento 2009, que vai se realizar nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. Esse ano a programação está diferenciada. Vamos ter algumas visitas técnicas, passeios às cataratas, a visita a Itaipu, visita aos condomínios da Cognópolis, aos campos, e vai ter na sexta-noite um jantar-baile, no sábado a apresentação do coral de jovens chineses. Bem, a programação está bem diferenciada, está no site da Unicim, www.unicim.org. Qualquer dúvida vocês podem encaminhar a pergunta para o protocolo@unicim.org. Estamos à disposição. Esperamos todos vocês no Congressamento 2009. Boa tarde. Boa tarde a todos. A IAC, em parceria com a IEC, está trazendo um presente de final de ano para a CCCI. No dia 27 de dezembro, de 3 da tarde a 8h30 da noite, nós teremos um curso de maturidade afetiva. Só que ele não é qualquer curso, é um curso que tem tudo a ver com o verbete de hoje, porque o professor é o professor Eduardo Vicenzi, coordenador hoje da IAC na Alemanha. É uma pessoa muito querida por todos nós, que já passou pelo Brasil, pelo México, pela Alemanha, deixando sempre rastros positivos. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender nesse curso de maturidade afetiva, que, além de tudo, tem muitos anos de pesquisa embasando o curso. Então, fora que o curso é muito bom, nós temos um outro presente, que o valor do curso é somente de R$30, tá? O valor de mercado hoje seria mais ou menos 60, mas já que a gente acha que é um bom momento para todos nós revermos este tema, estamos somente fazendo um preço de R$30. E quem quiser, além de tudo, doar o curso para um amigo, para a dupla, para um familiar, por R$50 nós estaremos fazendo 2 inscrições.
E como estamos muito confiantes também no conteúdo do curso, a gente está fazendo um compromisso com todos vocês, que é assim. Se alguém no final do curso assina uma declaração de que não aprendeu nada e não aproveitou nada com este curso do professor Vicente, nós vamos, além de tudo, devolver o valor da inscrição. Então, não é pela parte econômica que alguém vai deixar de fazer, tá bom? As inscrições podem ser feitas comigo, com o professor Walson e também com a professora Pilar Alegre, que está aqui todos os dias na tertúlia. Então, para facilitar, já que a nossa sala não está aberta há muito tempo, vocês podem fazer a inscrição com qualquer de nós e nós entregaremos o recibo posteriormente. O verbete vencedor para amanhã é equação cognitiva com 16 votos. Obrigada e boa tarde a todos.